Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, galera do Balacobaco. Este programa eu dedico a Ialaorixá Isabel de Oxum, a Alolá, como era conhecida, da Vila São José, da comunidade terreiro Ilhaxé e Iemanjá, o Miolodô de Porto Alegre, da casa de Babadiba de Iemanjá. Uma alma tão amorosa e mais um ente querido que a Covid levou e agora faz parte de nossa ancestralidade. Kocieuê, Koci Orixá. Não tem folha, não tem orixá. As matas e as florestas são sagradas para nós. É onde é a morada de Odé e dos caboclos. Eu sou mãe Tuca de Oxoguian e a orixá do Ilhaxé de Oxoguian, em João Pessoa, Paraíba. Nós somos adoradores da natureza. E para nós está sendo um momento muito difícil ver o fogo, ver a morte das folhas, a morte dos animais. Você se deparar com animais que foram vencidos pelo fogo. É um sofrimento. Você vê o Pantanal, você vê a área imensa de queimadas que está acontecendo sem que não haja uma ação efetiva do guardião da floresta em termos políticos, de quem deveria honrar o compromisso com a ecologia, com o meio ambiente. Então é muito triste. A nós nos resta manter a nossa força, a nossa fé, pedir que as forças da natureza, que os orixás tenham misericórdia, mandem chuva, mandem água, para que esses incêndios, essas queimadas, esses animais parem de perder a vida. As folhas, para nós, são os nossos remédios. As folhas, elas curam a doença da alma, elas curam a doença do corpo. Quem nunca fez um chá, quem nunca foi a uma benzedeira para se rezar, e nós estamos ficando sem isso. A cada dia mais, as florestas, ou elas estão minguando pelo boom imobiliário, ou elas estão sendo queimadas, ou elas estão sendo colocadas abaixo pelos grandes empresários. A região do Pantanal abriga cerca de 1.200 espécies de animais vertebrados, incluindo 36 espécies ameaçadas de extinção, além de pássaros raros e a mais densa população de onças pintadas do mundo. O cenário do Pantanal é descrito como desolador. Para aqueles que acompanham de perto a atual situação do bioma, a sensação é de uma profunda tristeza. Enquanto o fogo avança de forma nunca vista nas últimas décadas, animais mortos e árvores destruídas se tornam situações cada vez mais comuns. O futuro do Pantanal está comprometido. 1/3 do Pantanal do Mato Grosso virou cinzas. 2020 superou o pico de incêndios de 2005. Dados do Preve Fogo do IBAMA mostram que mais de 1.060.000 hectares foram
consumidos pelo fogo. Hoje, áreas de cinza e destruição. Incalculável perda na biodiversidade e o quanto isso custará a manutenção desses ecossistemas. O número representa de 15 a 20% de toda a extensão do bioma no Brasil, conforme levantamento do Instituto SOS Pantanal. Essa área corresponde, por exemplo, a uma área maior que o estado de Sergipe, ou a 3 vezes a região metropolitana de São Paulo, que abriga 39 municípios ou 15 vezes a área da capital de São Paulo. Hoje, totalmente fora de controle, os incêndios, principalmente no Pantanal, na Amazônia e no Cerrado, podem ter sido começados por uma limpeza de um lote ou de um terreno. São principalmente de origem antrópica e é o período de maior quantidade de incêndios florestais em toda a série de dados registrados pelo INPE. Só nas 2 primeiras semanas de setembro de 2020 foram registrados mais focos queimados que em todo o mês de setembro de 2019. Também 500 mil de hectares do Pantanal boliviano já foi devastado pelo fogo. Onças pintadas vagam pelos terrenos carbonizados, com fome e sede, as patas queimadas e os pulmões enegrecidos pela fumaça. Também existem relatos de corpos de jacarés com a mandíbula congelada em gritos silenciosos, o último registro dessas criaturas desesperadas antes de serem consumidas pelo fogo. Você acha que a gente consegue translocar ele até ali o carro sem anestesiar? A lona, talvez? Tá ruim mesmo. Pega uma seringa. Acho que sou. Vê se não tá na lateral dessa boca. Esse animal, a gente está dando os primeiros socorros, né? Um animal que está bem desidratado. Então a desidratação é uma das consequências mais graves e mais corriqueiras, né? na questão das queimadas, né? Então isso daqui é um animal que é presa também em vida livre, né? E quando eles entram em choque, o organismo já vai preparando ele para o óbito, para que ele não sofra, né? Então, e a gente tem que trabalhar, além de tudo, revertendo esse próprio estado fisiológico. E é um animal que está em risco ainda, e mesmo quando a gente acabar o procedimento, ele ainda vai estar em risco até a recuperação. Eu acabei de improvisar um bebedouro de água para estimular as aves que a gente viu e o macaco prego que estavam procurando água aqui na lama. Isso vai estimular eles a descer e beber a água. Colocamos frutas ali também para dar um suporte nutricional, porque eles estão procurando alimento e água. Até aí, ó, até a abelha vem beber água. Então, insetos, aves, mamíferos, eles estão procurando. Então a gente tem que dar prioridade para essas regiões, porque a chance de encontrar animais debilitados é muito maior. Constante fogo e a frequência que esse fogo tem sido feito no Pantanal pode ser irreversível para o bioma. Ecossistemas não vão ter tempo hábil para se recuperar. Destacamos alguns lugares desse fogo, como Jalapão e Cantão em Tocantins, Serra do Murso em Várzea Paulista, São Paulo, Parque da Nascente do Rio Taquari e Porto da Manga em Mato Grosso do Sul e Chapada dos Guimarães em Mato Grosso. Mudanças de paisagem verificadas na Amazônia compromete a biodiversidade e a sobrevivência da floresta, para poder usar como pastagem e agronegócios, por exemplo. É importante saber a diferença entre área de desmatamento e área de degradação pela ação antrópica. Fogo espontâneo devido à seca e fogo por ação antrópica.
Soma-se a isso os eventos cada vez mais extremos, com períodos de secas prolongadas, intensidade dos ventos, chuvas intensas, só afetam ainda mais o descontrole das queimadas no Brasil. O rio Paraguai, que corta o Pantanal, atingiu seu ponto mais baixo desde 1973, segundo Júlia Arieira, pesquisadora de clima da Universidade Federal do Espírito Santo. A seca do rio Paraguai podem ser visíveis em toda a sua extensão, principalmente em Cáceres e em Corumbá. Entre os meses de outubro e março, considerada época chuvosa, o bioma localizado na bacia hidrográfica do Alto Paraguai teve volume de chuva 40% menor que a média no mesmo período dos anos anteriores, conforme dados da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Em junho, quando o rio costuma registrar o seu pico ao longo do ano, o nível de água chegou a pouco mais de 2 metros. Trata-se da menor marca dos últimos 47 anos, segundo a Embrapa. A média nesse período é de 5,6 metros. Pesquisadores ainda avaliam as causas da pouca quantidade de chuvas no bioma desde o começo de 2020, mas acredita-se que está relacionado com os fenômenos climáticos: desmatamento, ação antrópica e queimadas. Um dos fatores que colabora para a propagação de queimadas é o crescente desmatamento, a ação que tem o fogo como forte aliado. De acordo com o INPE, 24.915 km² do Pantanal foram desmatados até o ano passado. O número equivale, por exemplo, a um pouco mais de 4 vezes a área de Brasília. Um levantamento do Ministério Público do Mato Grosso do Sul apontou que cerca de 40% do desmatamento na área do Pantanal do estado podem ter ocorrido de forma ilegal, pois não foram encontradas autorizações ambientais. Preste atenção. Nosso país está em chamas. Os incêndios no Pantanal estão fora de controle. E pior, sem governo. Enquanto você me escuta, o fogo está incinerando a fauna que define essa terra. Macacos, araras, garças, tatus, jacarés. O país que estampa seus animais nas notas de dinheiro está vendo queimar a maior comunidade de onças pintadas do mundo. Prestem atenção. Isso está acontecendo agora. Agora, nesse momento, servidores e voluntários estão tentando apagar o fogo com as próprias mãos. São pouco mais de 160 pessoas tentando salvar o Pantanal, completamente abandonadas pelo próprio governo. O governo que em Brasília está rindo do incêndio, você viu? O governo ri desse fogo que não queima só o Pantanal. Ele queima nossa identidade, nossa memória. Ele queima o Brasil. O fogo está avançando sobre o nosso futuro. Não é hora de olhar para o lado, não é hora de fingir que não viu, não é hora de ver o fogo queimar ou tornar as queimadas o novo normal. É hora de apagá-lo, de apontar para todo mundo ver os responsáveis por esse holocausto da nossa flora e da nossa fauna. Segundo as perícias já realizadas no Pantanal, foram identificados focos a partir da queima intencional para a criação de pasto. Incêndios causados por acidentes na rodovia, problemas técnicos nas máquinas agrícolas e fogueiras causadas para a extração do mel silvestre. A imensa maioria dos incêndios, segundo especialistas, começa na propriedade privada. Mais de 95% das áreas do bioma são particulares. Segundo especialista, o fogo está presente na prática do manejo
dos pantaneiros e dos ribeirinhos, para limpeza e preservação de áreas. Mas quando acontece uma queimada em uma situação como a atual de extrema seca, o fogo, que antes era controlado, pode fugir ao controle e avançar por diversas áreas da região. Na reserva particular do Patrimônio Natural do Sesc Pantanal, o incêndio foi provocado com o propósito de queimar a vegetação desmatada para a criação da área de pasto para gado. Em outro local, denominado Fazenda São José, o fogo começou por causa da queima de raízes para o uso de fumaça a fim de retirar os favos de mel, em uma área onde se costuma fazer a extração de mel de abelhas silvestres. A perícia diagnosticou também causas acidentais. Na Fazenda Espírito Santo, a máquina agrícola que fazia a limpeza da área e juntava o material colhido para fazer feno pegou fogo e começou o incêndio na região. Na rodovia Transpantaneira, a causa do incêndio florestal foi um veículo que pegou fogo. A estimativa é que 1,7 milhão de hectares tenham sido destruídos no Mato Grosso por causa de incêndios florestais. Além da ação humana, a vegetação seca e o calor potencializam o surgimento de focos de incêndio. A Polícia Federal verifica se fazendeiros na região do Pantanal teriam começado os incêndios. Em entrevista à CNN Brasil, o delegado Daniel Rocha afirmou que 4 proprietários estão sendo investigados e disse que sua equipe analisa focos de incêndio de junho e julho e não tem como não terem sido ocasionados pela ação humana. Você sabia que pequenas faíscas podem levar a grandes incêndios e que a maior parte deles ocorrem por ação humana? As causas vão desde bitucas mal apagadas, fogueiras, abandono de terras, até preparação incorreta da pastagem. Os danos são imediatos e cumulativos. Ou seja, a cada ano nós vemos os impactos das queimadas se somando no ambiente, na economia local e na saúde das pessoas e dos animais. Somente em 2019 foram queimados mais de 3 milhões de hectares no Pantanal, mas não bastaram os estragos do ano anterior e 2020 já ultrapassa os recordes de números de incêndios. Neste ritmo, o que restará da vida no Pantanal? Faça sua parte. Denuncie a queimada criminosa. Cuide do Pantanal, preserve a vida. E lembre-se, pequenas faíscas, grandes incêndios. Outro fator que afeta a conservação do bioma pantanal e amazônico é o despreparo e a falta de informação coerente sobre a realidade dos incêndios florestais por parte de autoridades governamentais, onde tentam desqualificar dados e análises científicas do INPE e ONGs internacionais, junto com a falta de investimento para desenvolvimento de políticas públicas e plano de ações para combater de maneira efetiva e profunda esse desastre ambiental sem precedentes que vivemos. Quando o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fala durante uma reunião de ministros em 22 de abril de 2020 que se deve aproveitar o período da pandemia para passar uma boiada e mudar as regras da legislação ambiental do país, e assim temos visto todos os dias essa boiada que está realmente passando e nada tem sido feito. Já o vice-presidente e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, afirmou no dia 15 de setembro, sem citar nome e provas, que alguém dentro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, faz oposição ao governo do presidente Bolsonaro, que prioriza divulgação de dados negativos sobre queimadas. Como assim? Esses dados são abertos para consulta pública. Esse discurso não cabe mais diante dessa tragédia que virou o meio ambiente no Brasil. O conhecido lugar de turismo da área de cachoeiras da Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso, 10 mil hectares já foram queimados na Chapada. Tocantins é o 4º lugar nos estados com maior número de focos de incêndio florestal do Brasil. Algumas áreas atingidas do Tocantins é o Parque Estadual do Cantão e a Serra do Lajeado. (85%
do Parque Estadual Encontro das Águas, em Porto Jofre, na cidade de Poconé, Mato Grosso, onde fica o refúgio das onças pintadas, foi destruído pelo fogo. As queimadas na região do Pantanal obrigaram a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a retirar às pressas 45 indígenas de 4 aldeias da reserva Tereza Cristina, em Santo Antônio de Leverger, Mato Grosso, segundo a TV Centro-América. O grupo foi dividido entre a CASAI, Casa de Saúde Indígena, e a Residência de Parentes, na reserva indígena Tatarimana, no município de Rondonópolis. Então é triste, devasta o nosso coração, mas não devasta a nossa fé de que nosso grande Pai, Criador, vai mandar chuva, vai acordar os homens. Sejamos fortes. O Pantanal agoniza com as queimadas e o fogo sem controle. Amenizar a situação atual das queimadas no Pantanal e na Amazônia não é uma boa política. Não é o que queremos. O homem tende a tratar a natureza em função do caráter econômico, desrespeitando a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas. Os incêndios no Pantanal é um exemplo disso, de que a sociedade não tem limites quando se pensa economicamente. O Pantanal, quanto tempo ele vai demorar para recuperar-se? Será que ele vai poder se recuperar? E os animais que desaparecerão? É isso que queremos para o novo normal? Como reverter essa situação? Estamos em pandemia. Covid-19 não é brincadeira. Use máscara, álcool em gel e lave sempre as mãos. Você não se inscreveu? Se inscreve em nosso canal do YouTube, Balacobaco com Walter Pinaia, que você pode ter acesso pelo QR Code aqui ao lado, onde você só aponta a câmera do celular e ele já leva para nosso canal. Também siga-nos pelas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Curta e compartilhe com todo mundo, amigos, parentes, todo mundo. Até o próximo Balacobaco com Walter Pinaia. Namastê.